E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E pra começar esse vídeo, eu espero que vocês tenham passado um bom Natal com a família de vocês e tudo mais. E já vou desejar logo agora um feliz ano novo para todos nós, né? Principalmente para nós corintianos, né? Que tivemos um 2023 difícil demais, né? A gente sabe o que passamos neste ano, humilhações, eliminações traumáticas, né? Mas... enfim, né, galera? Bom, o assunto do vídeo é o seguinte, né, galera? Cássio ou Carlos Miguel, né? Quem deve ser o goleiro titular do Corinthians em 2024? Claro que eu vou dar a minha opinião aqui, tá, galera? E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tô vendo muitos comentários nas redes sociais, inclusive comentários em alguns vídeos meus, né, em relação a isso aí, né? Quem deve ser o goleiro titular do Corinthians ano que vem? Eu tô vendo a galera bem dividida entre o Cássio e o Carlos Miguel. Eu vou dar a minha opinião. E antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar bem claro, galera, que eu respeito a opinião de vocês. Quem acha que o Cássio deve continuar, beleza. Quem acha que o Carlos Miguel deve entrar como titular, beleza também, tá? O meu intuito aqui não é mudar a opinião de ninguém e tal. É só fazer uma discussão. Um debate com meus argumentos. Vocês, os comentários, podem colocar também o argumento de vocês, beleza? Eu não quero mudar a opinião de ninguém. Eu quero apenas iniciar um debate aqui, uma discussão entre nós torcedores, certo? E assim, galera, eu tô vendo muitos comentários, assim, principalmente negativos em relação ao Cássio. Em alguns dos meus vídeos isso aconteceu, né? De pessoas xingando o Cássio de frangueiro, que ele falhou muito esse ano, que o Carlos Miguel deve ser o titular e tudo mais, né? E assim, galera, bom, de todo o Corinthians no ano, de todo o time, de todos os jogadores no ano, eu só consigo salvar 4 jogadores. Eu salvo 4, né? De tudo que o Corinthians fez no ano, né? Eliminações do Paulista, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, o simples 13º lugar no Brasileirão. Eu consigo salvar 4 jogadores ao final deste ano de 2023, né? Eu salvo o Roger Guedes, né? Porque, se não me engano, ele termina a temporada ainda sendo artilheiro do Corinthians, né? Ele sai ali no final de agosto, mas mesmo assim o Corinthians termina a temporada com o Roger Guedes artilheiro, se não estou enganado. Eu salvo o Lucas Veríssimo, né? Ele chegou aí na metade do ano e assumiu a titularidade facilmente. O Veríssimo, ele foi um pouco mal aí nos jogos finais. Ele falhou contra o Bahia, falhou contra o Vasco, por exemplo. Mas no todo ele foi muito bem, então eu salvo o Veríssimo. Eu salvo também o Romero, né, que teve um primeiro semestre péssimo, horroroso ali com o Lázaro, com o Luxemburgo, né? E o Romero praticamente salvou o Corinthians do rebaixamento, convenhamos. Ele praticamente salvou com os gols contra o Grêmio, Cuiabá, Atlético Mineiro, Vasco e tudo mais. São 3, né, já, o Roger Guedes, o Veríssimo e o Romero. E o quarto jogador que eu salvo aqui é o Cássio. Sim, é o Cássio. Porque assim, galera, muitos que estão criticando o Cássio aí, e eu respeito a opinião de vocês, eu respeito. Gente, eu fiz um vídeo recente no meu canal, que é as 10 melhores defesas aí de goleiros do Corinthians na temporada, né? E assim, né? A gente sabe que o Cássio esse ano foi muito importante no quesito pênaltis, né? O Corinthians teve 5 disputas de pênaltis esse ano, 5, perdeu uma que foi pro Ituano e ganhou as outras 4, né? 3 na Copa do Brasil e uma na Sul-Americana. E em todas as disputas de pênaltis, inclusive a que perdeu contra o Ituano, o Cássio defendeu pelo menos uma cobrança, né? Contra o América ele pegou 2, inclusive. Contra o Atlético ele pegou aquela do Hulk, né? Então nos pênaltis o Cássio foi muito importante, sim. Mas nesse vídeo que eu fiz das melhores defesas, e desse vídeo tem 9 defesas do Cássio e uma do Carlos Miguel, eu fiz questão nesse vídeo de não colocar nenhuma defesa de pênalti. Nenhuma. Eu só coloquei defesas durante o jogo ali, durante os 90 minutos. Eu não coloquei defesa de pênalti, né? Eu só coloquei defesas normais durante os 90 minutos. E tem 9 defesas do Cássio ali, de tudo quanto é jeito, né? E pra fazer esse vídeo, eu tive que rever, infelizmente, né? Eu tive que rever todos os melhores momentos de todos os jogos do Corinthians na temporada, pra relembrar uma outra defesa que eu talvez tenha esquecido, né? Então eu vi todos os jogos eu revi ali os melhores momentos, né?
Foi ruim de relembrar algumas derrotas? Foi, mas eu tive que rever pra relembrar uma defesa ou outra que me escapou, né? E galera, revendo os melhores momentos dos jogos, relembrando aí os jogos do Corinthians esse ano, vocês não têm noção o quanto o Cássio salvou o Corinthians em muitas oportunidades. Muitas. Inclusive jogos que o Corinthians perdeu, que se não fosse o Cássio, o Corinthians seria goleado facilmente, né? Contra o São Paulo, por exemplo, na Copa do Brasil, o jogo de volta no Morumbi, se não é o Cássio naquele dia, gente, era goleada histórica pro São Paulo. Histórica. Contra o Estudiantes, nem se fala, né? Que o Estudiantes finalizou umas 30 vezes, né? Durante o jogo. Dessas 30, pelo menos 4 foi na trave, e porque as outras 2 na trave foi nos pênaltis, né? E uma entrou. Então, de 30, 4 na trave e uma entrou. Sobra 25. Aonde vocês acham que foi os outros 25 chutes do Estudiantes? Uns pra fora e outros tava quem lá pra pegar? O Cássio, né? Então, assim, gente, o Corinthians, assim, numa desorganização defensiva impressionante esse ano, só foi goleado praticamente 2 vezes contra o Del Valle, perdeu por 3-0, e a derrota pro Bahia por 5-1, uma derrota traumática, né? O Cássio, gente, salvou o Corinthians em muitas oportunidades. Muitas, né? Teve no jogo contra o América na Copa do Brasil, o Corinthians perdeu de 1-0, né? Nesse jogo. Teve uma defesa do Cássio perto dos 40 do segundo tempo, numa cabeçada do jogador Pedrinho. Uma cabeçada queima-roupa, que o Cássio faz um milagre do caramba. Que se o América faz o segundo gol ali, cara, ia ser muito complicado na volta. E a gente faz 3-2 na volta. É o placar que leva pros pênaltis. Imagina se perde 2-0 lá. Seria eliminado. Né? Contra o Fluminense em casa, que a gente ganha de 2-0 com 2 gols do Roger Guedes. O Corinthians vai muito mal no primeiro tempo, né? Só dá Fluminense, inclusive. Teve uma defesa do Cássio no chute do André, que o Cássio com a pontinha dos dedos foi pegar a bola lá no cantinho, cara. Que seria gol certo do Fluminense. Gol certo. Na vitória contra o Grêmio, 1-0, que o Corinthians fez ali com o gol do Romero, no segundo tempo, o Luiz Soares, ele mete uma cobrança de falta quase que no ângulo e o Cássio vai buscar. Sabe? Então, em muitas oportunidades, o Cássio salvou o Corinthians este ano. Muitas oportunidades. Inclusive, eu recomendo vocês assistirem, se não viu, o meu vídeo aí das melhores defesas desse ano, que foram defesas milagrosas do Cássio, né? Inclusive, tá nesse vídeo aquela defesa contra o Palmeiras no 0-0, que nos acréscimos ali o Breno Lopes na cara do Cássio, ele finaliza, o Cássio salva o Corinthians da derrota pro Palmeiras, né? Então, assim, gente, na minha opinião, as críticas em relação ao Cássio estão injustas e principalmente exageradas, porque ele não veio falhando esse ano. Ele não falhou esse ano, gente. Ele não veio falhando constantemente como muitos estão pintando aí, né? Não é igual 2020 ou 2021, por exemplo. Ali o Cássio tava terrível, né? Ali realmente muitos falavam que o Walter merecia a titularidade, e era verdade. O Walter tava muito bem, né? Teve aquele jogo contra o Atlético Paranaense e Curitiba, estreia do Mancini, se eu não tô enganado. O Walter faz uns 3 milagres ali naquele jogo, pelo menos. E no final o Everaldo faz o gol da vitória, né? E no próximo jogo eu até pensei comigo, caramba, se o Mancini fosse, sei lá, corajoso, era a volta titular, né? Porque o Cássio estava suspenso contra o Atlético Paranaense e voltaria contra o Flamengo no jogo seguinte. O Mancini deveria ter dado sequência pro Walter naquela oportunidade ali, mas ele escolhe retornar com o Cássio e a gente toma de 5-1, né? Então, assim, gente, eu não acho que nesse ano, especificamente nesse ano, o Cássio vem falhando, não acho, tá? Não é o melhor ano dele pelo Corinthians, não é. Pra mim, os melhores anos são 2012, 2017 e 2022, né? Justamente a cada 5 anos. Mas, cara, o 2023 do Cássio, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Então, assim, está injusta e exagerada as críticas em relação ao Cássio. O que me parece é o seguinte. Parece que os torcedores estão nessa de que o Carlos Miguel, por exemplo, ele tem 11 jogos pelo Corinthians. E não perdeu um jogo sequer, né? E parece que, assim, galera, é só uma dúvida minha, uma pergunta, certo? Será que os torcedores, alguns deles pelo menos, que apoiam Carlos Miguel no gol, estão numa ilusão que se fosse ele no lugar do Cássio, o Corinthians nunca mais perderia um jogo sequer? Será que há uma ilusão aí? Porque pelos comentários parece, né? Aí vocês podem falar pra mim, ah não, Fábio, não é isso, é que o Carlos Miguel passa uma puta segurança quando ele entra. Verdade, concordo, né? Quando o Carlos Miguel tá no gol, nossa, dá a impressão que ele preenche o gol, né?
O Carlos Miguel, ele preenche o gol quando ele tá lá. Ele passa uma puta segurança mesmo. Ele tem um bom tempo de reação, né? Ele tem um ótimo posicionamento, que é vital pro goleiro, né? Ele passa uma boa sensação de segurança pros jogadores, né, no campo ali, e pra nós torcedores. Isso é inegável. Mas será que alguns torcedores que estão criticando o Cássio é muito porque eles acham que com o Carlos Miguel o Corinthians nunca mais perde jogos na vida? Porque assim, gente, vamos analisar. Quantos jogos o Carlos Miguel jogou? 11. E quantos desses jogos foram realmente grandes, né? Aquele jogo grande. Eu lembro contra o Atlético Mineiro ano passado que a gente ganha de 2-1. E o Carlos Miguel nesse jogo ele joga, né? E ele toma um golaço no ângulo do Keno, né? E essa é uma coisa que muitos criticam o Cássio, porque ele toma muito gol no ângulo e muitos falam, o Cássio não pula direito, né? E nesse jogo o Carlos Miguel toma um gol no ângulo contra o Atlético Mineiro. Vamos falar que o Carlos Miguel não pulou direito na bola? Né? Eu vi gente falando que o Cássio falhou no gol do Gerson contra o Flamengo no empate por 1-1. Né? Aquela bola foi indefensável, gente. Né? Outros jogos que o Carlos Miguel jogou. Ele jogou contra o Argentino Júnior, Libertadores, foi 0-0, jogo importante. Contra o Grêmio esse ano, que o Cássio sai ali machucado, ele entra ali e segura ali o 1-0, beleza. Mas em outros jogos, gente, é vitória contra o Universitário, é jogo contra o Nils na Sul-Americana. Sabe, o Carlos Miguel não tem um clássico, sabe, que ele jogou. Não tem um jogo grande contra um Flamengo ou contra um Fluminense, por exemplo, né? Aí vocês podem falar pra mim, Fábio, mas o Carlos Miguel merece mais oportunidades, né, pra ser testado. Concordo. Até porque, gente, é o seguinte. Como é que a gente vai saber se o Carlos Miguel realmente tá pronto pra substituir o Cássio se ele não entra mais vezes, né? Uns acham que o Carlos Miguel merece entrar, outros não. Mas como é que a gente vai saber se o Carlos Miguel realmente não tem mais chances? Como ele deveria ter. Isso eu concordo, né? Eu, se fosse técnico, por exemplo, o Mano Menezes, no início do Paulista, Sul-Americana, primeiras fases da Copa do Brasil, eu colocaria o Carlos Miguel de titular, né? No comecinho ali, pouparia o Cássio, né? A gente sabe que o Cássio é importante nos jogos decisivos. E eu pouparia o Cássio principalmente para esses jogos, né? Eu faria isso. E também daria uma experiência, uma casca pro Carlos Miguel entrar mais vezes. Isso eu concordo, que tá faltando mais oportunidades pro Carlos Miguel. Tá, gente? Mas assim, a minha pergunta é o seguinte, vocês acham mesmo que com o Carlos Miguel o Corinthians nunca mais perde na vida? Porque eu pergunto pra vocês, experimenta você ser um goleiro como o Cássio e passar um ano inteiro tendo na sua zaga Fagner, Gil e Fábio Santos fazendo cagada. Com perdão da palavra aqui. Fagner, Gil e Fábio Santos, quantos gols que a gente tomou que foi em cima deles? Na goleada contra o Bahia, por exemplo, 2 pênaltis que o Gil comete. Será que o Carlos Miguel aguentaria um ano inteiro sem perder um jogo sequer com esses 3 na zaga? É complicado, gente. É complicado. Inclusive, jogos que o Cássio faz milagre, né? Que ele tem a má sorte de ter um centroavante chamado Yuri Alberto perdendo um caminhão de gols lá na frente. Né? Então, será que o Carlos Miguel não perderia jogos tendo essa zaga ridícula que o Corinthians teve esse ano e com o Yuri Alberto perdendo um monte de gols lá na frente? É isso que eu pergunto pra vocês, gente. É uma discussão, tá? É só uma discussão aqui. Vocês acham mesmo que o Carlos Miguel passaria ileso? Como eu falei, eu concordo. Ele passa uma segurança, beleza. Mas, gente, pelos comentários parece que o Carlos Miguel entrando, nunca mais o Corinthians vai perder jogo. Pelos comentários parece que é isso. Né? E mesmo que o Carlos Miguel, por exemplo, se ele entrasse de titular e desse conta do recado, né? Eu até acho que ele pode dar mesmo. Eu acho muito injusto as críticas ao Cássio e pra mim ele deve sim continuar como goleiro do Corinthians ano que vem. Porque ele não fez 2023 ruim, muito pelo contrário na minha visão. Ele salvou o Corinthians em muitas oportunidades. E eu recomendo vocês a reassistir alguns melhores momentos aí do Corinthians nesse ano, pra vocês verem o quanto o Cássio salvou o Corinthians. Né? Porque parece que o nome Carlos Miguel ganhou tanto foco na torcida que as pessoas esquecem que o Cássio salvou o Corinthians em muitas oportunidades esse ano. Né? Então vejam o meu vídeo do top 10, né, das melhores defesas, revejam alguns melhores momentos do Corinthians nesse ano. Vocês vão ver que o Cássio salvou demais o Corinthians nesse ano, gente. E não merece sair do gol. Não merece. O Carlos Miguel, ele passa uma segurança legal? Passa. Mas o Cássio não fez nada pra chamar ele de frangueiro pra ele sair do gol. Entendeu? Pelo menos na minha visão. Tá, gente? É só a minha opinião aqui. Como eu falei, você que tá criticando o Cássio e acha que ele deve sair, não tem problema. Eu não vou fazer de tudo aqui pra mudar o seu ponto de vista. É uma discussão.
Se você realmente acha que o Cássio deve sair e o Carlos Miguel entrar, coloca aí, Fábio, eu acho que é isso, e esse é o meu argumento. Pronto, não tem problema. Né? Não tendo ofensas nem xingamentos da minha pessoa e a ninguém aí, não tem problema, gente. Como eu falei, é uma discussão, tá? Não tô aqui querendo mudar a opinião de ninguém. Eu tô dando apenas a minha opinião, tá? E a minha opinião é que o Cássio não falhou nessa temporada como vem pintando. E por isso, pra mim, ele deve continuar ano que vem como titular. Porém, concordo que o Carlos Miguel merece mais oportunidades. Ele merece. Pra ganhar mais casca, mais experiência. E é isso que eu acho, né? Como eu falei, somente a minha opinião. E eu quero criar um debate com vocês aí nos comentários. O que vocês acham? O Cássio deve continuar? O Carlos Miguel? Deve haver um revezamento ali? O que vocês acham? Eu quero que vocês comentem aí pra gente conversar, debater sobre o assunto, né? Até porque, gente, o Cássio é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Uns, como eu, consideram ele como o maior, né? Então não é qualquer cara que a gente tá falando. Não é. É claro que o Cássio, por exemplo, se ele tivesse mal, né? Pô, eu não torço pro Cássio, né? Eu torço pro Corinthians. Então se ele tivesse mal, eu seria um dos primeiros aqui a falar, não, o Cássio deve sair urgente. Urgente. Mas não, gente, pelo contrário. O Cássio foi muito bem esse ano pra merecer sair do gol, né? E antes que vocês falem, Fábio, você tá passando pano pra panela do Corinthians. Tô não, gente. Não tô não. Até porque eu comemorei muito a saída do Gil. Quando anunciou lá que o Júnior ia renovar, meu Deus, só faltou fazer um churrasco aqui em casa. Gil, Juliano, graças a Deus, tchau. Nunca mais volte. E por mim o Fagner vaza também. Por mim o Fagner, ele faz um monte de merda, nunca dá entrevista pra justificar as merdas que ele faz. Por mim o Fagner, se quiser sair, eu vou pular de alegria também. Porque ele tá fazendo um monte de merda faz anos, o Fagner. E nunca fala nada, nunca dá uma entrevista. Ao contrário do Cássio, que sempre fala, sempre dá entrevista, nunca foge o Cássio, né? Mas é isso, gente. Eu, em resumo, concordo que Carlos Miguel e Cássio pode ter um revezamento ali, o Carlos Miguel entrar mais vezes, mas o Cássio não vem falhando como muitos estão pintando aí pra sair do time ano que vem. Muito pelo contrário, né? O Cássio, pra mim, foi um dos que se salvaram em 2023, né? E se vocês duvidam do que eu tô falando, como eu falei, vejam o meu top 10 das melhores defesas, né? E também revejam alguns melhores momentos dos jogos do Corinthians esse ano, que vocês vão ver que o Cássio salvou o Corinthians muitas vezes, muitas. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre o assunto. O vídeo até ficou um pouco longo, mais do que eu queria, mas acho que eu consegui explicar bem a minha opinião, né, sobre o assunto. Então é isso. Comente aqui o que vocês acham. Carlos Miguel ou Cássio, revezamento, o que vocês acham, né? Bom, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto? Valeu, é nóis e vai, Corinthians!